Oi, gente! Estamos aqui de volta para mais uma videoaula do nosso curso. Hoje, para falarmos de um momento extremamente interessante da física, no final do século XIX, virada para o século XX, que é quando a comunidade científica toma consciência de que há algo muito estranho acontecendo com a propagação da radiação pelo espaço. O homem, é nesse momento que ele toma consciência de que a energia que a onda transporta, ele não se espalha de forma contínua no espaço, mas sim quantizado, carregado em pequenos pacotes de energia, que se chamou então de quantum de energia. Vamos então à videoaula de hoje. Vamos então ao final do século XIX, que é quando a comunidade estava naquele momento sentindo que todo o trabalho na física, principalmente a física clássica, tinha se completado. A sensação da comunidade é que não havia mais nada a ser feito, que eles tinham dominado e explicado por completo a natureza. De um lado, a mecânica, a mecânica de Newton, as leis de Newton, a lei da gravitação e todos aqueles conceitos que decorreram daí, a energia, trabalho, etc., levou o homem a se sentir completamente competente na explicação e na previsão do que acontece com o movimento de corpos. De outro lado, a termodinâmica propiciou também ao homem entender, a partir das leis da termodinâmica, das ideias de equipartição de energia, chegando inclusive à estatística de Maxwell-Boltzmann. Com isso, o homem então sentia que era capaz de explicar todo e qualquer processo de interação entre sistemas materiais onde ocorresse trocas de energia. Isso então também era algo que a humanidade sentia extremamente segura. E por último, a teoria eletromagnética. Quando Maxwell chegou às suas 4 equações, as equações de Maxwell, e a partir daí ele deduziu as equações de onda eletromagnética, chegou-se então àquela situação em que o eletromagnetismo também estava completamente dominado, e com isso o tripé estava formado. Aparentemente, o homem era capaz de explicar tudo que ocorria na natureza. E exatamente nesse momento em que os problemas começam a aparecer e o homem vê que toda aquela teoria que foi desenvolvida ao longo dos séculos chegaram num ponto em que havia algo de muito estranho que precisava ser explicado. Isso começa quando o homem passa a estudar, usando esses conceitos todos, a emissão de luz por corpos aquecidos. Então, imaginem que eu tenho um corpo aquecido, ele emite a luz. E isso a gente pode explicar usando a teoria eletromagnética e os princípios da termodinâmica. Usando a equipartição de energia, estatística de Maxwell-Boltzmann, o conceito de onda eletromagnética, o homem se sentia competente para estudar a emissão de luz por um corpo aquecido. E nessa hora, foram um pouco mais adiante e foram estudar o espectro da emissão dessa luz. O que é o espectro? É simplesmente passar a luz por um prisma, separando nas suas várias cores. E aí, com um equipamento chamado espectrofotômetro, fazer a medida da intensidade da radiação emitida em cada um dos comprimentos de luz, ou em cada uma das cores da luz. Quando foi feito isso, é o que nós chamamos de espectro de radiação do corpo negro. A imagem que se chegou é o gráfico da intensidade em função do comprimento de onda da luz, deu essa figura que está ali no plano superior direito da nossa tela. Para cada temperatura, a figura tinha então uma altura maior ou menor, conforme a temperatura aumentava ou diminuía, mas o formato era essencialmente sempre o mesmo, esse formato aí de algo parecido com uma gaussiana, só que um lado mais esticado. Só que esse formato era extremamente estranho, baseado nos conceitos da física clássica. Rayleigh-Jeans chegou ao melhor modelo até então obtido para essa figura, para esse processo de emissão de luz através de um corpo aquecido. E a figura que o Rayleigh-Jeans chegaram é exatamente essa linha pontilhada vermelha, que não tem nada a ver com a figura da emissão obtida experimentalmente. Então isso era algo muito estranho. Classicamente, o pessoal não estava chegando a uma explicação coerente para o formato da figura da emissão de energia, de intensidade de energia emitida por um corpo negro aquecido. Bom, então essa era uma questão a ser estudada. Isso só foi explicado no final do século XIX, quando Planck propôs a sua ideia revolucionária. A física clássica não estava conseguindo,
a explicação, e o Planck então propõe, né, a partir de várias conjecturas, de que a energia, né, que a radiação estaria transportando quando o corpo negro se aquece e passa a brilhar, né, passa a emitir radiação, é que essa energia estaria viajando em pequenos pacotes de energia, que o Planck chamou de quantum de energia. E o tamanho do pacote, o valor da energia que estaria sendo transportada, seria múltiplo inteiro de uma constante H, que é a constante de Planck, que é esse número bastante pequeno, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. F é a frequência, né, da luz que estaria sendo transmitida, e N é um número inteiro. Então, assim seria o tamanho do pacote de energia que a luz estaria transportando, né? Com isso, Planck então chegou à sua lei da emissão, e aí a coisa mais fantástica, a figura, ele conseguia explicar exatamente o formato da figura. No instante em que ele, né, propôs que a energia viajaria em pequenos pacotes, ele conseguia fazer o ajuste perfeito da figura obtida experimentalmente. Isso era algo muito estranho, né? Quer dizer, o Planck não tinha a menor ideia de como explicar esse fato, mas era fato, né, que a energia, se aceitássemos que a energia que viajava na radiação eletromagnética viajava em pequenos pacotes, então isto estaria acontecendo e a figura seria exatamente aquela obtida experimentalmente. Uma outra experiência também mostra algo estranho e novamente a explicação vem se nós admitirmos que a radiação, a energia transportada, é transportada em pequenos pacotes. É a experiência de Hertz, né? A experiência de Hertz é exatamente a experiência feita por Heinrich Hertz, e onde ele fez essa experiência exatamente para mostrar que a luz é uma onda eletromagnética. O que o Hertz propõe é um circuito mais ou menos como está aí na figura ao lado, onde nós temos aí, né, uma campânula, né, um tipo de um bulbo de vidro completamente espelhado, com vácuo dentro dele, e duas placas, uma positiva e uma negativa. A positiva aí embaixo, pintada aí de vermelho, e a negativa em azul na parte de cima, e por fora um circuito, né, fechando tudo isso, e a corrente, no primeiro momento, é zero, porque obviamente todo o trecho ali dentro do bulbo de vidro está interrompido, então não há corrente fechando aí, né? Mesmo com aquela bateria ligada lá embaixo. Quando a luz penetra uma pequena janela que existe ali estrategicamente colocada, essa luz incide lá no catodo, e nessa hora verifica-se que o nosso amperímetro passa a marcar a circulação de uma corrente através do circuito, ou seja, o circuito fechou de alguma maneira. Como é que isso acontece? A explicação que o Hertz deu é lógico, né? Ele foi ao laboratório para provar que a luz era uma onda eletromagnética. Ora, se a luz é uma onda eletromagnética, ela carrega o campo elétrico. O campo elétrico, na hora em que atua em cargas elétricas, nos elétrons, ele faria com que aparecesse uma força elétrica em cada uma dessas cargas. Essa força aceleraria a carga para fora do catodo, e aí é lógico, o anodo lá embaixo é positivo, atrairia os elétrons, e daí fecharia o circuito elétrico e o amperímetro marcaria a corrente circulando. Então, dessa maneira, o Hertz ficou satisfeito, porque ele conseguiu provar a natureza eletromagnética da luz. A luz era uma onda eletromagnética, carregava o campo elétrico, portanto, né? Só que essa experiência de Hertz tem uma leitura um pouco diferente, uma segunda leitura que na época o Hertz não deixou explícito, né? Agora, Philipp Lerner, ele refaz a experiência de Hertz e ele verifica alguma coisa muito estranha, um resultado que não dá para ser explicado do ponto de vista clássico, né? O que o Lerner faz? Ele inverte a polarização das fontes. Então, o catodo passa a ser positivo e o anodo passa a ser negativo. Veja lá que ele inverteu a polarização da bateria. Ora, quando ele faz isso, simplesmente some a corrente. A corrente se anula. Vocês poderiam falar, mas isso é óbvio, né? Agora é óbvio que a corrente se anula, porque embaixo nós temos ali o anodo negativo que repele o elétron. Então, mesmo que a luz, de alguma forma, catapulte os elétrons para fora do catodo, como o anodo lá embaixo está repelindo, né, os elétrons não vão descer para fechar o circuito e, obviamente, o circuito fica aberto. Bom, isso seria uma primeira visão simplista do problema. Só que o Lerner
é qualquer coisa menos burro. O que ele argumenta é o seguinte: mesmo com polarização ao contrário, é possível da gente fechar o circuito e fazer passar uma corrente elétrica. Como assim? Vamos pegar uma imagem, né? Imagina que a gente tem aqui um morro e no pé do morro temos uma bola, né? Se a gente jogar a bola morro acima, o impulso fraco, a bola vai subir até um certo ponto, não consegue atingir o pico e desce. Mas se dermos um impulso bastante forte, a bola vai subir pela encosta do morro, apesar do morro estar no sentido contrário, chega no pico e consegue passar pelo outro lado. Portanto, algo parecido poderia ser esperado no nosso circuito. Quer dizer, se a luz der um impulso bastante forte no elétron, apesar do anodo embaixo estar repelindo o elétron, se o impulso for bem forte, o elétron deveria ser capaz de alcançar, né, o anodo e fechar o circuito e o amperímetro marcar uma corrente. Bom, ora, classicamente, né, quem impulsiona o elétron é o campo elétrico presente na luz, né? E classicamente sabemos que a intensidade da onda eletromagnética é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Portanto, se aumentarmos a intensidade da onda, maior vai ser o impulso. E assim fez o Lena. Aumentou, né, a intensidade dezenas de vezes, e nada, né? Por mais intenso que fosse o feixe de luz, não conseguia fechar a corrente elétrica no circuito. Pior ainda, né? Havia uma outra coisa que era mais estranho ainda. A cor da radiação era importante. Um feixe de luz vermelho, mesmo muito, muito intenso, ele não conseguia fazer a corrente aparecer lá no amperímetro. No entanto, um feixe azul, mesmo que fosse mais fraco, menos intenso que a luz vermelha, conseguia fechar o circuito e circulava uma corrente no nosso amperímetro. Portanto, a cor da radiação importava. E isso, do ponto de vista clássico, não tinha razão nenhuma para ser. A explicação vem através de Einstein, né, no seu artigo de 1905, que rendeu ao Einstein, em 1921, o Prêmio Nobel de Física. E ele explica exatamente o que o Lena tinha observado na experiência de Hertz. A explicação é muito simples. A energia transportada pela luz não se distribui de forma contínua no espaço, mas concentrada em pequenos pacotes de energia que serão chamados de fótons. Assim, o Einstein consegue explicar, né? O fóton de luz amarela ele teria uma energia que seria proporcional à frequência da luz amarela. E aí fica claro, né? Se está ligado com a cor, a luz vermelha ele tem uma frequência baixa, portanto, o fóton de luz vermelha é um fóton pequenininho, mirradinho, que não consegue dar um tranco maior no elétron. Portanto, ele joga o elétron para fora do catodo, mas com pouca energia e, portanto, o elétron logo retorna para o catodo e não fecha o circuito. No entanto, se ao invés de uma luz vermelha fizermos incidir uma luz azul, o fóton da luz azul é um fóton parrudo, enorme. Cada fóton dá uma cacetada no elétron e consegue jogar o elétron para o outro lado, fechando o circuito e a corrente elétrica é medida. E o Einstein vai mais longe ainda, né? Ele calcula essa energia cinética conforme a comprimento de onda da luz, né? E mais ainda, pelo tipo de material que é usado no cátodo e no anodo, ele consegue então ver exatamente qual é a energia do elétron e com isso qual é a intensidade da corrente elétrica gerada. Com tudo isso, o Einstein consegue explicar então o efeito fotoelétrico, né? Ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Mas notem que a explicação ainda é meio incompleta, né? Tanto o Einstein quanto o Planck conseguem explicar perfeitamente o que era observado experimentalmente, mas eles não tinham exatamente uma explicação do porquê. Sabiam que a energia que era propagada na radiação, essa energia viajava em pequenos pacotes, que o Planck chamou de quantum, e no caso o Einstein, para o quanto de energia da luz visível, né, ele chamou de fóton. Mas, fora isso, o pessoal não tinha a maior ideia do porquê, da razão desse fato, né? Porque se é uma onda, se a luz é uma onda, a energia deveria viajar de forma contínua no espaço, e não em pequenos pacotes. Era algo muito estranho que deveria ser melhor explicado. Por hoje é só. Obrigado. Até a próxima videoaula.